Muito bem, meus alunos, eu dizia então, ainda há pouco, fazia a metáfora, né, do maestro comparado aí a um aplicador do direito. E eu dizia que o maestro está preso a uma partitura, ele está preso a um texto musical, a um texto musical. Ele não pode fugir daquilo, mas ele tem criatividade. Ele pode exercer sua criatividade, pode fazer certas escolhas dentro de limites. Isto é exatamente o que é o processo interpretativo, né? Eu tenho um texto, esse texto é um limite do processo interpretativo, indubitavelmente. Eu não posso ignorar o texto, eu não posso reescrever o texto. Quem tem que reescrever o texto é o legislador. O que o aplicador faz é interpretar, mas dentro dos limites que o texto autoriza, né? E aqui os exemplos são variados, né? Vamos imaginar, eu tenho lá eu já dei exemplo acho que em sala de aula, né? Eu tenho lá um dispositivo que diz proibido fumar, né? Esse é proibido fumar colhe não apenas uma única situação padrão, que é alguém acendendo um cigarro e tragando dentro do elevador, expelindo fumaça, etc. Alguém que esteja segurando um cigarro, portanto portando um cigarro aceso, se literalmente isso não é fumar, vai ser considerado fumar para os efeitos da norma, porque causa dano àqueles que estão ali no elevador da mesma maneira, né? Incomoda as pessoas da mesma maneira. Por outro lado, alguém que pratica um outro tipo de dano, por exemplo, sei lá, vamos imaginar, eu muitas vezes dava um exemplo de uma pessoa segurando ali um aquário com água e sem luva, sem instrumentos adequados, de repente derruba aquele aquário e pode causar dano, até ferimento nas pessoas, os cacos de vidro, etc. Claro que esse tipo de conduta não está regido por essa norma. Essa situação pode ser resolvida com base em outras normas, mas não aquela do é proibido fumar. Ela não pode ser invocada para resolver este fato que ocorreu de uma pessoa derrubar um aquário dentro do elevador. Por quê? Porque eu tenho um texto que não autoriza a colher ali, não é proibido fumar, todo tipo de situação danosa, né? Então eu invocaria aí um princípio geral de direito, não se pode lesar o outro, e com base nesse princípio geral eu dou a esse texto a extensão que ele não tem. Aí eu estaria reescrevendo o texto, e isso não é dado ao aplicador. Então vejam que o aplicador pode criar alguma coisa, mas dentro de limites, né? Eu tenho um texto, esse texto em geral admite várias exegeses, várias interpretações. Só que eu tenho as interpretações possíveis, eu tenho um elenco que cabe dentro daquilo que a doutrina contemporânea chama de espaço de interpretação. Eu tenho um marco aqui, outro marco lá, e há um espaço. Eu posso interpretar aquele texto preso ao elemento literal, preso ao elemento histórico, preso ao elemento sistemático, eu posso combinar elementos, né? Eu posso usar interpretações anteriores ou aplicações anteriores como elemento de suporte, eu posso usar como suporte um princípio constitucional para ajudar na interpretação. Tem várias maneiras de compor a interpretação, mas eles não são ilimitadas. Eu não posso extrair do texto algo que ele não contempla. Aliás, quando vocês ouvem falar, eu falo com muita frequência, né? Foi a minha tese de titularidade sobre o ativismo judicial. O ativismo judicial ele tem vários aspectos, né? Do ponto de vista político, é a tentativa de resgatar a democracia. Enfim, a democracia baseada na representação política. Então o ativismo é um combate ao judiciário assumir o papel que não lhe cabe de fazer a representação política e escolhas da natureza política. O judiciário cabe aplicar, mas é claro que ele não faz isso cegamente com uma boca da lei, ele faz isso de uma maneira inteligente, criativa, muitas vezes fazendo a chamada interpretação evolutiva, mas sempre com método, né? Sempre com respeito ao texto. Este é o ponto que o ativismo combate, né? Então é um resgate à democracia, é um resgate ao próprio direito como ciência. O ativismo é um resgate do próprio direito como ciência, é levar o direito a sério. O direito tem sua metodologia, o direito é uma ciência. Ou então o direito não é nada. Ou ele é uma ciência ou ele não é nada. É um jogo, um quebra-cabeças, um joguinho para diversão dos entendidos, né? E não é isso. Então, o ativismo ele procura estabelecer exatamente os limites do processo interpretativo. A questão da interpretação está muito ligada ao tema do ativismo. Quando, vamos pegar um caso concreto, o Supremo Tribunal Federal está debruçado atualmente, uma das questões que o Supremo, entre tantas outras, né?
o Supremo está debruçado. Antes um pouco aí da crise do Covid-19, o Supremo estava, dentre outros tantos assuntos, preocupado com a questão do foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. E o Supremo surgiu ali em um determinado momento. Quer dizer, há muito tempo já se percebe que a Constituição ficou defasada nesse aspecto. Ela partiu de um pressuposto, né, tem uma regra segundo a qual deputados e senadores devem ser processados perante o Supremo Tribunal Federal. Ponto. Está escrito isso. Mas o pressuposto era que isso seria uma situação rara, ou seja, processos criminais envolvendo deputados e senadores não seria alguma coisa com grande frequência. E o que nós constatamos na prática? Nós constatamos que a situação é extremamente comum, muito mais comum do que deveria ser. Então, no momento que eu tenho não 1, 2, 10 deputados, mas eu tenho mais de 2 centenas de deputados, né? Quase metade, quem sabe, da casa envolvida em processos criminais, e a mesma coisa acontece no Senado, claro que a cláusula da prerrogativa do foro por prerrogativa de função se tornou ineficaz. Ela criou um problema, porque o Supremo não é um tribunal feito para ficar julgando processos criminais em grande número. E pode até o Supremo delegar a instrução para um juiz de primeiro grau, um juiz federal, mas isso também não vai resolver o problema. Ele vai precisar depois discutir as provas, vai precisar eventualmente tomar algum depoimento mais importante, mas principalmente discutir, fazer o julgamento. Eles são 11 julgando e vão julgar no plenário questões mais importantes. Então o Supremo também, ao lado de diversas vozes da doutrina, eu mesmo e vários outros, né, especialistas muito mais no direito penal e processual penal, apontando a inadequação do dispositivo constitucional. Precisaria ser alterado. Agora, como é que se altera? Através de uma emenda à Constituição, seguindo o ritual que nós já conhecemos aqui, né, vocês já conhecem. Não, o Supremo resolve, num determinado caso, propor uma mudança de interpretação, para que nós pudéssemos ler o texto da seguinte forma, que somente os deputados e senadores que são chefe de poder, vai dizer, o presidente da Câmara e o Senado, eles são processados perante o Supremo. Os demais não, os demais vão para a Justiça Comum. Como é que eu posso compatibilizar um texto que diz deputados federais e senadores são processados perante o Supremo com esse tipo de solução? É óbvio que ali o Supremo está reescrevendo o texto. O Supremo não está interpretando o texto, porque o texto não admite essa interpretação, não admite por qualquer ângulo que se analise. E isso é ativismo judicial, porque o Supremo dá uma solução à margem daquilo que foi normatizado. Ele está, na verdade, legislando por via oblíqua e, portanto, esvaziando o poder legislativo e, portanto, esvaziando a democracia. Então essa é a grande questão do ativismo. E aí, as teorias do direito, as teorias jurídicas, né, de compreensão do direito, as teorias do direito, nós temos um departamento na faculdade que se chama Filosofia e Teoria Geral do Direito. Então as teorias gerais do direito são maneiras de ver o direito, não é? São propostas científicas sobre o direito, são propostas distintas. E nós temos 3 principais vertentes, que correspondem, como aliás eu já disse em aula anterior, correspondem exatamente à visão tridimensional que o professor Miguel Reale tão bem captou, né? O direito é norma, fato e valor. Mas a dogmática jurídica é essencialmente ocupada com a norma. A sociologia do direito olha mais para o fato, a filosofia do direito para o valor. Tudo isso é importante para o direito, mas o direito, enquanto ciência, se ocupa da norma. Mas no campo da teoria geral do direito, nós temos as 3 propostas convivendo. Há aqueles que propõem que a ciência do direito seja uma ciência que cuide de normas, centrada no elemento normativo. Esse é o positivismo jurídico. O positivismo jurídico diz, não podemos ignorar as normas, nós podemos divergir delas, podemos mudar as normas, seguindo um procedimento normatizado, mas o direito é norma. Uma outra visão do direito que acha que não, que o importante são os fatos, é aquela base social do direito. E que o direito é um fenômeno factual, um fenômeno de poder. E, portanto, aquilo que for decidido é um fato e isto vale por si só. É o pragmatismo ou realismo jurídico, que tem uma grande proximidade com a visão sociológica do direito. Então, se um juiz, o Supremo, por exemplo, decide alguma coisa totalmente divorciada da Constituição, mas aquilo foi aplicado e teve algum efeito social,
resolver uma determinada questão, nós não temos que examinar se isso é bom ou ruim, se é correto, aliás, não bom ou ruim, se isso é correto ou incorreto do ponto de vista da ciência do direito, da dogmática jurídica. Nós temos que aceitar como um fato, está lá e ponto final. Não temos que perder tempo analisando. No fundo, é aquela frase que várias vezes é citada: a Constituição é o que a Corte Suprema ou o Supremo Tribunal Federal diz que ela é. Mas se é assim, para que serve o direito? Se o tribunal diz o que é o direito, ponto final, o direito é um exercício de poder. E se o Poder Judiciário tem o poder de dizer o direito livremente, ele é o órgão máximo. Só não é o soberano absoluto porque ele tem que ser provocado. O único limite do Poder Judiciário passa a ser a inércia da jurisdição, que age por provocação. Mas sempre haverá algum ator político disposto a provocar o Supremo ou outro tribunal qualquer, como nós assistimos no Brasil, especialmente onde o poder político representativo está fragmentado. Aí sempre haverá partidos, grupinhos minoritários que provocam o tribunal, e o tribunal vai agir livremente. Então na realidade, a transferência de poder totalmente fora dos cânones democráticos. Mas enfim, isso para dizer que o pragmatismo é uma visão do direito diferente, não se preocupa com a interpretação. O Dworkin, Ronald Dworkin, que é um grande professor de filosofia do direito, né? Não é um professor de direito constitucional, como alguns pensam, ele é um professor de filosofia do direito, e o Dworkin, ele diz que os realistas, que são muito fortes lá nos Estados Unidos, hoje com o nome de pragmáticos do direito, pragmatistas, são céticos do direito, Dworkin diz. Porque, na verdade, eles não acreditam muito na ciência do direito, não acreditam muito na norma. Eles acham que o direito é um jogo de poder, quem tem o poder decide. Se quem tem o poder hoje é o Supremo, tudo bem, é um fato. Não temos que procurar nem fazer juízo de valor se isso é bom, injusto, correto, valioso, nem saber se isso está correto às normas, se isso é constitucional, inconstitucional, legal, ilegal. Não. Nós temos apenas que constatar o fato. É um exercício sociológico. Não é? Por outro lado, há os moralistas do direito. Esses são prescritivistas também, como são os dogmáticos, mas eles querem prescrever uma norma, mas não prescrever a norma de acordo com aquilo que o legislador ditou. Ou seja, eles não querem identificar uma norma a partir do texto que o legislador trouxe, reconhecendo, né, o positivismo vassalo, né, de uma decisão legislativa, mas depois trabalha com ela, não é um vassalo no sentido aí medieval. Quer dizer, o positivismo jurídico aceita as regras do jogo democrático, sabe que as constituições democráticas pressupõem essa estrutura, mas vão trabalhar dentro dela, vão procurar corrigir os rumos, etc., naquilo que for possível fazer, dentro de determinados limites. Já os moralistas, não, os moralistas colocam a questão da moral em primeiro lugar. Então, a partir dali, a solução melhor é a solução justa. Não tomar o direito como um fato consumado, o direito não é um fato consumado, também não é algo ditado de uma forma técnica. O direito deve servir à justiça, e ponto final. E aí vale tudo para atingir os fins nobres que essa posição do moralismo jurídico apregoa. Qual é a sua falha? A falha é que a moral é algo subjetivo, extremamente subjetivo. A moral muda, basta verificar no mesmo momento histórico ou comparativamente em momentos históricos distintos as variações das interpretações morais, né? Inclusive as várias religiões que se propõem a ser códigos morais, a extensa variedade de compreensão da moral que nós temos. Então nós entramos num terreno do subjetivismo, né? No terreno das preferências pessoais. E um juiz moralista, tudo é possível. Ele vai procurar fazer justiça, ainda que tenha que rasgar os códigos. Então campeia a insegurança jurídica, campeiam as soluções feitas para o caso concreto, casuísticas, né? E esse é o defeito do moralismo jurídico. Então, até hoje, nos grandes centros de estudos científicos do direito, as grandes universidades do mundo podem ir a Harvard, podem ir a Sapienza de Roma, podem ir, enfim, ao Max Planck na Alemanha, podem ir a qualquer lugar onde se estuda o direito com seriedade, né? E é o caso também aqui da Universidade de São Paulo, e nós vamos encontrar o positivismo jurídico na base da teoria que é ali construída, da ciência que é ali praticada.
o que não quer dizer que nós sejamos cegos a dogmas positivistas e que não é feita a crítica dentro da própria teoria. O positivismo foi mudando, ele não é aquele positivismo mais da escola da exegese, não é o positivismo keuseriano. O positivismo moderno, ele incorporou toda uma parte de teoria da interpretação, não é? Moderna, né? Principalmente a partir de filósofos que trabalharam bastante a teoria da linguagem, né? E hoje se compreende o processo interpretativo como se fosse um processo circular ou elíptico, né? Então eu começo com um texto, eu fixo ali uma interpretação provisória, aí vou chegando ao momento da aplicação, aplico em função do conhecimento prático, das consequências do caso concreto, aquilo alimenta novamente o processo de interpretação e eu vou, aquilo que eu tinha dito antes, né? O ato de aplicação alimenta o processo interpretativo, que por sua vez vai reger o processo de aplicação, e esse é um processo que não termina nunca, ele é extremamente dinâmico, e é isso que é a riqueza do direito, né? Nos casos concretos, as soluções que vão sendo dadas vão ajudando a construir a melhor intelecção dos textos. Tudo isso feito dentro de uma metodologia jurídica. E é dela que eu queria agora tratar. Se fala muito, né, muito comum nas várias áreas do direito, nos setores da dogmática, em métodos de interpretação. Vocês certamente já escutaram bastante essa expressão, métodos de interpretação. Então, o primeiro ponto que eu queria salientar aqui, eu sou um pouco rigoroso nisso, não há métodos de interpretação. Existem elementos de um método de interpretação. Só há um método de interpretação dentro do direito, é a metodologia hermenêutica, que se compõe de vários elementos. Savigny, um autor clássico, né, já havia compreendido isso, e mais recentemente alguns autores modernos como Friedrich Miller. Eu já citei aqui um trabalho fantástico do Friedrich Miller, que é Métodos de Trabalho em Direito Constitucional, voltado especificamente à hermenêutica constitucional. Friedrich Miller recupera as lições de Savigny e, tentando dar estrutura, né, ao processo interpretativo, ele diz: olha, não existe métodos de interpretação, o método é um só. Existe um método jurídico de conhecimento dos textos, e ele é fundado em alguns elementos. Então, esqueçam a expressão métodos, que é uma expressão imprópria, equivocada, e vamos falar em método. Esse método de interpretação, ele parte de um texto. Esse é o primeiro ponto. Eu parto da realidade textual. E por isso que o elemento literal ou gramatical é a primeira aproximação exegética que o método de interpretação impõe. Porque sai uma lei nova, imagine o Código de Processo Civil recentemente editado em 2015. Bom, a partir dali, eu sou um estudioso do direito, posso ser um aluno, posso ser um professor, um pesquisador, um jurista, um juiz, um advogado. Eu vou ao código, vou ler o código. A primeira coisa que eu faço é ler o código, é dar uma examinada. Então, esta primeira leitura é uma primeira aproximação. Eu tenho o texto, e eu vou fazer o quê? Se eu leio ali uma expressão, eu vou procurar um dicionário comum, ou depois um dicionário de expressões jurídicas, e vou tentar entender aquele texto minimamente, a partir do elemento textual, o elemento gramatical, o elemento literal. Friedrich Miller diz que, ao contrário do que ao longo das últimas décadas se preconizou, né, que desvalorizando esse elemento literal, o Friedrich Miller dá uma importância muito grande, porque ele diz: olha, é um dos elementos mais objetivos que nós temos, porque está ali, é o texto. Eu tenho, as expressões têm um sentido etimológico, tem um histórico dentro da linguagem que eu não posso ignorar. Então eu vou ali já encontrar algum balizamento. Eu tenho esse elemento. Mas se o direito fosse só nós procurarmos um bom dicionário e compreendermos o que está ali, ainda que fosse um dicionário de terminologia jurídica, e chegássemos ao final do processo interpretativo, ele seria muito pobre, não é? E nós seríamos muito atados, não é? De maneira muito rígida a um texto que muitas vezes fica defasado ao longo do tempo. É certo que o elemento literal, até no primeiro momento, quando o texto é recente, ele pode até ter um peso maior, mas com o passar do tempo, aquilo nem faz muito sentido. Imagine o seguinte: uma disposição do Código de Processo Civil, que o código anterior, né, nós tivemos um código em 1939, depois tivemos um outro em 1973, vamos pegar o código de 39, se tivesse
Eu nem sei se existia essa norma, estou figurando aqui, que existisse um dispositivo do Código de 39, Código de Processo Civil, que dissesse que as audiências serão, enfim, documentadas através de atas datilografadas, né? Ou podia ser escrito em letra gótica ou qualquer outra coisa. Então, uma forma de expressão. O Código de 73 previa, por exemplo, que a citação devia ser feita sempre por intermédio do oficial de justiça, era um método básico, etc. Ora, a tecnologia vai mudando. Hoje, então as audiências, nós temos que alguém datilografar, mas no momento que não existem mais máquinas de datilografia, surgem computadores que permitem uma correção do texto muito mais simples, né? Surgem os softwares, né, como o Word, né, que faz o ajuste de palavras, não precisa fazer aqueles tracinhos horríveis ao final. Então, é muito mais prático, eu corrijo com muito mais facilidade os textos. Eu não tenho mais a máquina de escrever, então eu não aplico mais o dispositivo, eu não posso mais fazer audiências? Claro que eu posso fazer. Se eu não tenho mais datilografia, eu vou substituir por algo equivalente que tem o mesmo sentido, que é documentar por escrito aquilo que aconteceu na audiência, as partes e os juízes assinam e pronto, está documentado. Então, ficar com o elemento literal não é possível de maneira absoluta. Aí eu tenho outros elementos que vão auxiliar. Um outro elemento importantíssimo que foi desprezado também nos últimos tempos, hoje há uma certa recuperação desse elemento, é o elemento histórico. O elemento histórico, principalmente no caso de uma Constituição, quando a Constituição é recente, é extremamente importante. A Constituição tem legitimidade total, o poder constituinte, invariavelmente eleito pelo povo para esse trabalho, não foi o caso nosso aqui que transformamos o Congresso numa Constituinte, mas enfim, tem ali, havia de qualquer maneira a legitimação. Quer dizer, o povo deu legitimidade e participou intensamente dos trabalhos constituintes. E depois, vamos imaginar, não foi o caso brasileiro também, mas que essa Constituição, como em geral acontece, fosse referendada pelo povo. Então, nos primeiros anos, aquela Constituição elaborada com participação popular, elaborada por representantes do povo, eleitos, discutida amplamente e referendada diretamente pelo povo, tem legitimidade democrática no grau máximo. Então, o respeito à vontade do legislador, que ali laborou em nome do povo, é algo fundamental, é algo que tem que se exigir. É claro que com o passar do tempo, aquele legislador histórico ele não está mais presente, vai se afastando, então o momento constituinte vai ficando para o passado, aí o elemento histórico, tal qual acontece com o elemento literal, vão perdendo importância. Nós vamos ter que usar outros elementos de interpretação, né? O elemento histórico vai perdendo importância. Sempre houve uma discussão muito grande também dentro do direito sobre se, enfim, o que prevalece, a vontade do legislador ou a vontade da lei, né? Voluntas legislatores, vontade do legislador, ou voluntas legis, as teorias subjetivistas, vontade do legislador, ou objetivistas, vontade da lei. Prevalece, modernamente, a vontade da lei, evidentemente. Mas isso não quer dizer que, embora nós vamos fixar na lei aquilo que deve ser o seu conteúdo de forma objetiva, não quer dizer que nós não devamos levar em conta aquilo que esteve presente nos trabalhos de elaboração legislativa. Não é a vontade de um legislador, pessoa física específica. Tinha um professor aqui da faculdade, foi um professor também, um grande nome aí da área tributária, e dizia que o jurista não é um psicanalista, não tem que se preocupar com o que pensa o legislador. Ele estava pensando em pessoa física, mas eu não estou dizendo a pessoa física de um deputado ou senador. Mas se nós imaginarmos o legislador como uma instituição, o parlamento, é importante saber por que o parlamento fez aquela lei. Em qualquer país democrático do mundo é assim que se passa. Eu tenho que procurar nos anais da Constituinte, tem que procurar na documentação das comissões temáticas, nos debates plenários, por que o dispositivo foi feito. Ele está preso a que tipo de contingência histórica, que tipo de problema ele visa resolver. Então o elemento histórico é um elemento riquíssimo e tem uma certa objetividade, porque eu tenho textos escritos, atas de comissões, atas de debates, eu tenho a exposição de motivos de um projeto, né? Eu tenho o texto, a justificativa de emendas apresentadas, tudo isso é um material escrito que eu posso usar no processo interpretativo.
É trabalhoso, né? Não é simples, né? Ainda não é muito corriqueiro entre nós, mas no campo do direito constitucional, essa Constituição de 88 foi a que mais se valorizou o elemento histórico, porque tudo ficou muito bem documentado, apesar de não ter um projeto básico, todo o resto, as emendas, as justificativas. Então hoje esse material está disponível, e é possível então buscar as raízes, né, de diversos dos dispositivos constitucionais e das normas a eles associadas. Bem, mas resta falar sobre outros elementos, o elemento sistemático. O direito é um sistema, não é? Ele se compõe de um sistema. As normas não estão jogadas ali ao léu, elas compõem um todo harmônico, né? O direito tem essa característica. Então, o relacionamento entre as normas é importante. Às vezes sai ali uma lei nova, mas eu consigo associá-la a um tipo de disciplina normativa pré-existente e eu já começo a compreender melhor a partir dessas associações. Olha, aqui não está explicando muito bem, mas ela está falando em inadimplemento, que é o descumprimento de uma obrigação. Ora, essa noção de descumprimento de uma obrigação vem do direito contratual, vem do direito civil, e eu vou procurar ali as raízes do processo interpretativo. Então, a interpretação sistemática, ela é fundamental, olhar o direito como um sistema, encaixar as normas nos seus devidos lugares. E isso pode corrigir as deficiências dos demais elementos, né? Outro elemento importante também, mas aí já num nível menor de importância, dado o seu alto grau de subjetividade, é o elemento teleológico. O direito, as normas servem para determinados fins, e esses fins têm que estar presentes. Qual é a finalidade dessa norma? Naquele caso é proibido fumar, a finalidade é evitar o fumo passivo, é evitar os danos à saúde. Então isso tem que estar presente na interpretação. Naquele caso concreto, eu vou sair do elemento literal para dizer, não, mas aí é um conjunto de normas que limitam o fumo, então eu tenho aí o lado sistemático e tenho também o elemento finalístico. A finalidade deve ser proteger a saúde. E nesse sentido nós vamos chegar a uma interpretação mais equilibrada. Então eu tenho vários elementos, eles vão se combinar. O elemento sistemático, volto a dizer, é fundamental no processo de interpretação, é chamado de elemento lógico sistemático. Às vezes, entretanto, um elemento se combina com outro. Eu posso associar o elemento sistemático ao elemento histórico, posso associar ao elemento literal, muito comum o elemento sistemático se combinar com o elemento teleológico para permitir uma interpretação evolutiva, enfim. Eu tenho como combinar as peças. Veja que o método é um só, mas o ajuste dos elementos das peças é que vai variar. É como se o direito, o jurista, o intérprete fosse ali um químico que tem os vários elementos químicos à sua disposição, ele vai compondo materiais, jogando com esses elementos. É isso que se passa no processo hermenêutico, né? Então, eu aqui expus, né, dentro do método jurídico de interpretação, os principais elementos. Agora temos que passar para algumas peculiaridades. Uma delas é a distinção entre, e eu vou terminar por aqui, interpretação autêntica e jurisprudencial. A interpretação jurisprudencial é essa que o juiz faz para decidir casos. Então é simples saber o que é interpretação jurisprudencial. A chamada interpretação autêntica é a interpretação pelo próprio legislador. É o legislador fixando numa lei como é que ela deve ser interpretada. Aliás, como é que deve ser interpretada esta lei ou uma anterior, né? E esta forma de interpretação chamada autêntica ou do legislador, por isso que é autêntica, né? O próprio legislador, é uma visão liberal, né? O legislador, ele que faz a norma, ele que é a autoridade democrática para legislar, ele interpreta, ele mesmo interpreta. À época da Constituição do Império, estava dito expressamente que cabia à Assembleia Nacional, a Constituição nossa de 1824, cabia à Assembleia Nacional interpretar as leis. Então, se usou muito a interpretação autêntica. Mas logo se percebeu, o nosso primeiro grande constitucionalista do Império, Marquês de São Vicente, Pimenta Bueno, já logo percebeu que, do ponto de vista da segurança jurídica, a lei interpretativa é uma lei nova, porque, enfim, ela vai fixar um mandamento, eu tenho que considerar aquilo como se fosse uma lei nova. Se aquilo viola direitos adquiridos, por exemplo, com base na legislação interpretada, ela tem que ser censurada. Eu não posso aceitar que uma lei nova, pretexto de ser interpretativa, passe por cima de coisa julgada, de ato jurídico perfeito, de direitos adquiridos. Então, do ponto de vista da segurança jurídica, é a mesma coisa. As leis autênticas, as leis que consubstanciam interpretação autêntica, não podem ser retroativas. Então,
daí perdeu muita importância a chamada interpretação autêntica. E vamos terminando por aqui, para a seguir vermos o terceiro módulo, a parte final da aula, sobre interpretação constitucional.